Olá, tá começando mais um Falando de Barra. Preparamos um programa super especial para te entreter, informar e descontrair. Se você tem mais de 30 anos, certamente viveu os bons tempos do cinema de rua. O senhor José Montuori, fundador do Cine Brasília, nos deu uma entrevista histórica. Com um número crescente de casos de leishmaniose canina, procuramos um veterinário para falar sobre o assunto. Se você tem um cão, não pode perder essa entrevista. No quadro Talentos da Gente de hoje, o pianista Diogo Monzo nos deu uma entrevista exclusiva. Falando de Barra, a sua revista eletrônica de Barra do Piraí. Aqui a nossa gente e a nossa cidade são as atrações. Falando de Barra. Os grandes cinemas de Barra. A história contada por quem fez parte da história numa entrevista exclusiva e emocionante. Curta aí a primeira parte dessa matéria. No final do século XIX, começou um ciclo de imigrantes. Foi na Itália que o papai conheceu a minha mãe e meu avô estava hospedado numa propriedade do meu bisavô. E quando chegou em Barra, exatamente eu não sei, porque ele esteve no Rio de Janeiro há algum tempo, esteve em Valença também, e ele, em Barra do Piraí, ele deve ter chegado, eu penso, nos primeiros anos dos anos 1990, 1900, exatamente, 1900. Ele começou com o ramo de comércio, comércio de derivados de porcos. Aliás, foi o início da firma Martuchello, de quem ele foi sócio, o Velho Esperança, foram sócios. Depois, por qualquer razão, se separaram, que eu não sei, e o Martuchello continuou nesse ramo, e foi quando o meu avô, que já era um homem capitalizado, por influência do prefeito, do então prefeito de Barra do Piraí, ele vinha construindo muitas casas na Praça do Braga, aquelas casas, quase todas foram ele que construiu um cinema. E assim ele, como todo italiano, que já tem no sangue, a vontade do teatro, do cinema, já está no DNA do italiano, ele então construiu. Mas ele era um homem de pouquíssima cultura, tá vendo? Para tocar o negócio, tá vendo? Seria difícil, mas foi exatamente, as coisas coincidiram certo na vida dele. Foi quando as filhas começaram a se casar. A mais velha casou com o São Antônio Camerano, a minha mãe, que era a terceira ou quarta filha, tá, casou-se com meu pai, Carmen Montuori. E o meu avô ficou muito apegado, tá vendo? Sobretudo a meu pai, tá vendo? Pelo fato dele ser também de Pichota, da província de Salerno, da Itália. Meu pai tinha que fazer o serviço militar, porque ele estava com 18 para 19 anos. Naquela época, a época do fascismo, eram 2 anos de serviço militar. Então, depois que terminou o serviço, em outubro de 1928, ele veio para o Brasil. E o Cinema Esperança estava para ser inaugurado, porque o Esperança foi inaugurado no dia 2 de dezembro de 1928. E o papai era recém-chegado aqui no Brasil, mas já era noivo, tá vendo, da minha mãe. Mas o meu avô, como eu disse, ele teve influência do prefeito Figueiredo e construiu o cinema, que inicialmente, inclusive, chamava-se Esperanza, que era o sobrenome dele. Depois, mais tarde, na época da guerra, houve aí um decreto em que firmas não podiam ter nomes de súditos do eixo, que fosse alemão, italiano ou japonês. Então, traduziu-se o Esperança por Esperança, daí o nome do Cine Esperança. Bem, quando o cinema foi inaugurado, o cinema era mudo, não existia o cinema sonoro ainda. Daí um piano, todo cinema tinha um piano, e durante a projeção dos filmes mudos, era praxe alguém tocar piano.
Inclusive, parentes minha, a tia Angelina, uma das filhas do Esperança, casada com Ernesto Zappa, tocava piano. Teve muito tempo essa atividade. Mas o Cinema Esperança, independente da parte cinematográfica, ele tinha um palco muito grande. Então, tinha, de vez em quando, ele era um cine-teatro. Eram apresentados também espetáculos de palco. E Barra do Piraí, pelo seu entroncamento que era, e pelo Brasil, que só era grande territorialmente, mas era pequeno, se limitava a Rio, São Paulo, Belo Horizonte, a importância de Barra do Piraí era tal que você, para se deslocar ou de São Paulo para Belo Horizonte, ou Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro para São Paulo, aonde fosse, forçosamente passaria por Barra do Piraí. Então a cidade tornou um ponto muito importante. Até estrategicamente, na época das revoluções, que eles falam de 30 e 32, era a primeira cidade que era tomada pelas forças do Exército, porque aqui desarticulava um pouco essa movimentação de tropas. Bem, mas o meu avô, voltando ao Velho Esperança, iniciou a atividade como um açougueiro, depois foi desenvolvendo, né, e derivados de porcos, e foi sócio, inclusive, do Marcelo. Até um certo ponto, depois resolveram separar as atividades, que o Marcelo continuou na original, e eu vou então, como eu disse, pela influência de algumas pessoas, inclusive do prefeito atual da cidade, que pensou em construir o cinema. E coincidiu nessa época das filhas começarem a casar. Então, 2 genros, que foi o João Antônio Camerano, que era casado com a filha mais velha, e a minha mãe, Olga Esperança, casada com meu pai, fizeram a firma Camerano e Montuori, tá vendo? E começaram a explorar o cinema. Isso no início dos anos 30, 31, logo após a inauguração do cinema. E o circuito prosperou muito, porque em pouco tempo o Camerano e Montuori já tinha outro cinema em outras cidades do estado do Rio. Em Barra Mansa, em Volta Redonda, em Pinheiral, em Piraí mesmo nós fornecíamos filmes para Piraí, e assim o circuito cresceu. Daí nós tivemos entrada de um outro sócio de Barra Mansa, que era nosso funcionário, mas tornou-se depois sócio, chamava-se José Batista Leal. Daí a firma passou a chamar Camerano Montuori Leal, isso já na década de 45. E aí pegamos uma época boa, que foi o auge do cinema, né? 40, 50, 60, inclusive começou a aparecer outros sistemas de projeção, que não o convencional, apareceu o VistaVision, apareceu o CinemaScope, né? E o cinema teve um impulso muito grande, até que aparecesse a televisão, que começou a marcar, que foi um marco da decadência dos cinemas, pelo menos o cinema assim de rua, como a gente chama, né? Você já ouviu falar em leishmaniose? Pois essa doença tem vitimado muitos cães na cidade. O veterinário Vitor Rocha conversou com a gente sobre o assunto. Confira. Olá, eu estou aqui com o Vitor Emanuel. Ele é médico veterinário, formado em medicina veterinária pela Universidade de Barra Mansa, também formado em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-graduado em clínica médica e cirurgia de pequenos animais do Instituto Qualitas. Tudo bom, Vitor? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, que é a leishmaniose visceral canina, né? E conta pra gente o que é, né, a leishmaniose e qual o impacto dela na sociedade. Perfeito. Primeiramente agradecer, né, a possibilidade de estar no canal, de trazer esse bate-papo, essa informação, fomentar os questionamentos, né, é importante porque a leishmaniose visceral canina hoje ela é uma realidade. E aí você começa a sua entrevista me perguntando o que é a leishmaniose visceral canina, né? Então, tecnicamente, a gente define a leishmaniose visceral canina como uma zoonose reemergente. Ou, em outras palavras, ela é uma doença com potencial de transmissão aos seres humanos.
E aí a gente vai conversar e vai fazer uma análise, né, a respeito do impacto dessa doença junto à sociedade. A gente precisa correlacionar isso a números, né? E nesse bate-papo a gente traz dados da Organização Mundial da Saúde que relata que nós temos 1 bilhão de pessoas hoje em áreas de risco, né? E 2 milhões de novos casos clínicos, né? Um dado mundial. A própria Organização Mundial de Saúde, né, caracteriza o aparecimento da doença, da presença da leishmaniose visceral canina hoje em 98 países e nos 5 continentes. Então, quando a gente pega esses números e faz uma análise crítica do que pode ser o impacto, a gente vê a importância efetiva de se conhecer, de se discutir e de se fomentar práticas profiláticas, preventivas para a sociedade, né? Entendi. E como é a transmissão e quais são os sintomas? Então, a transmissão, ela é dependente de um vetor, né? E o principal deles é o flebotomínio mosquito palha. Ele é um mosquito que se propaga em matéria orgânica, né? A proliferação dele é um pouquinho diferente do mosquito da dengue, né? O mosquito da dengue ele precisa da água limpa, parada. O mosquito palha não, ele precisa de material orgânico em decomposição para procriação, né? E através do reservatório, né, onde tem a presença do protozoário, ele faz o vetor e pode transmitir aos seres humanos, né? Então a principal atenção que nós temos aí é sempre em relação ao vetor. Existem outros reservatórios que não o cão. O gato também pode ser, alguns animais silvestres, mas como o nosso bate-papo está voltado hoje para cães e gatos e para a galera que curte o seu pet, é importante a gente caracterizar o cão como reservatório, o gato, tá bom? Tudo bem. E aqui, existem casos aqui na cidade de Barra do Piraí? Sim, existem casos, né? É uma doença que ela deve ser tratada e em que o profissional médico veterinário atende uma portaria ministerial. Né? Então é uma doença de notificação obrigatória, o animal reagente ele deve ser notificado à autoridade de saúde do município para as devidas providências, né? E no decorrer desses anos da prática de clínica médica aqui na cidade, nós nos deparamos com alguns casos positivos e que vale esse momento que a gente está tendo aqui de discussão e de alerta, né? Não medo, porque a gente precisa conhecer para poder combater. É verdade. Né? E assim, e qual é o papel do cão na propagação da doença? Então, o cão é o que nós estávamos previamente conversando. Ele é um reservatório. Então, ele é onde o mosquito palha pode vir fazer o repasto sanguíneo e eventualmente picar o ser humano e transmitir efetivamente a doença. É lógico que não é tão simples assim, ele precisa de toda uma modificação, todo um ciclo do próprio protozoário, dentro do próprio flebotomínio, que não cabe a gente discutir aqui, mas a transmissão, né, ela ocorre pelo agente e o papel do cão é o papel de reservatório urbano. E assim, o que a gente pode fazer com relação à prevenção? É uma boa pergunta, né? Nós temos a prevenção voltada para a parte ambiental, então é importante a gente caracterizar as boas práticas de higiene, né? Manter bem o quintal limpo, remover matéria orgânica, onde efetivamente o vetor se multiplica, né? Mas e nos cães, né? E naqueles nossos amigos e os próprios gatos, que estão dentro da casa da gente e estão suscetíveis a serem reservatórios. Então, é importante a avaliação do médico veterinário, a orientação do uso de repelentes, não só de coleiras repelentes, mas hoje nós temos outros repelentes, Spot On, né, que a gente usa na clínica médica, que são bastante eficientes. A vacinação também é importante dos animais. A vacinação existe, né? A vacinação existe. E quando vacinar? Então, é uma pergunta muito frequente também, que as pessoas trazem para a clínica médica de pequenos hoje, né? Então, a partir de 4 meses de vida, os cães, eles têm a possibilidade de serem vacinados. Segue-se também uma recomendação técnica para que esses animais precisam ser, digamos assim, testados e alcançarem o status de não reagente, para que se implemente, então, as 3 doses vacinais com um intervalo de 21 dias.
Então esse é o protocolo, mas a gente não está aqui para passar diretamente o protocolo, né? E sim de ter a percepção de que existe a vacina e que a melhor orientação é sempre do médico veterinário para cada indivíduo e para cada circunstância. Cada caso é um caso, né? Queríamos saber sobre o tratamento, como é feito e se a eutanásia é a única opção. Como é um assunto de muita importância, o médico veterinário Vitor vai estar no próximo programa falando mais sobre tratamento, como ele é feito e se a eutanásia é recomendada em todos os casos. E chegou a hora que todo mundo gosta, o talentoso pianista Diogo Monzo, que dispensa comentários. Dá uma olhada. Nossa equipe está em Ipiabas, no hostel e pousada Vale do Café, para conversar com o Diogo Monzo, pianista e compositor, nascido em Barra do Piraí e hoje reconhecido internacionalmente. Diogo foi escolhido um dos melhores instrumentistas de 2018 pelo álbum Diogo Monzo, Filho do Brasil. Diogo, muito obrigada pela sua participação aqui no Falando de Barra. É um prazer te receber. Prazer meu, Amanda. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com você e falando para aqueles que estão nos assistindo. Diogo, você começou a sua carreira em Barra tocando na Igreja Batista e hoje tem reconhecimento internacional. Que dica você dá para os jovens que têm esse mesmo sonho? Eu diria que acreditar primeiro no seu sonho, né? Decidir viver daquilo que ele é apaixonado, que ele realmente acredita que é bom e se dedicar, né? Estudar, correr atrás, trabalhar bastante. É um trabalho diário, mas dá certo. E como que foi sua trajetória? Então, a minha trajetória eu comecei estudando piano na Igreja Batista. Eu acho que eu tinha em torno de uns 14 ou 15 anos, já uma idade avançada para piano, mas eu descobri com esse início de estudo que eu levava jeito, que eu tinha uma certa facilidade e a partir daí eu comecei a estudar. Mas é importante, eu gosto sempre de dizer que nesse processo de estudo a igreja e algumas pessoas foram muito importantes na minha vida porque me ajudaram financeiramente, me deram sustento, tanto na parte emocional, psicológica, quanto na parte financeira. Então eu tenho uma gratidão enorme a essas pessoas que sozinho eu acho que eu não teria conseguido. E quais suas influências na música? As minhas influências são basicamente música brasileira, os estilos, né, da música brasileira, frevo, baião, samba, bossa nova. Eu tenho uma influência forte do samba e da bossa nova por conta dessa cultura que se criou no Brasil, mas de um tempo para cá eu comecei muito a trabalhar com ritmos mais regionais, maracatu, frevo, o baião, e esses ritmos entraram muito na minha música, passaram a ser uma influência bem forte e de certa forma tem mudado um pouco a minha forma de tocar, a minha concepção, porque são ritmos bem específicos, bem regionais brasileiros. Então eu diria que a minha influência é a música brasileira. Se eu fosse citar algum pianista, eu citaria o Luizinho Essa, que é um pianista em especial, que eu acabei me apaixonando por ele, pela obra dele. Eu fiz um trabalho de mestrado sobre ele e gravei a obra dele em CD, mas também tem outros pianistas como o Egberto Gismonti, o próprio Hermeto Pascoal. A música brasileira é muito rica, né? Então, como eu ouço desde sempre, eu diria que a minha influência é basicamente música brasileira. E com 4 CDs já lançados, né? O último trabalho é Diogo Monzo, Filho do Brasil, inclusive foi premiado. Queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre esse trabalho. Filho do Brasil foi um projeto que aconteceu assim de repente, eu não estava esperando que fosse acontecer. Por conta de eu gravar a obra do Luiz Essa, eu conheci a viúva do Luiz, que é a Fernanda Kinderé. A Fernanda Kinderé, ela foi, na vida dela, produtora e empresária de muitos artistas importantes da música brasileira, inclusive do Tamba Trio, que era o trio onde o Luizinho Essa trabalhava. E a Fernanda gostou muito desse trabalho, ela gostou muito do meu piano, minha forma de tocar, que é um pouco parecida com a do Luiz, por conta de eu estudar muito a música do Luiz Essa. E ela disse, eu quero fazer um trabalho com você, vamos trabalhar junto. E aí ela propôs esse trabalho, a Cate Braga, que é uma das donas da gravadora Biscoito Fino, e a gravadora Biscoito Fino abraçou esse projeto.
Então, de certa forma, acabei realizando também um outro projeto que eu já queria, que era gravar uma música, que era gravar um CD de piano solo com música brasileira. Que inclusive é esse CD aqui, né? Isso. Super E aí legal. nesse projeto a Fernanda escolheu uma lista imensa de músicas, devia ter umas 40 músicas. E dessa lista eu selecionei 14 músicas. Então gravamos 12 compositores brasileiros do século XX e 2 músicas minhas. Era isso que eu te perguntar, tem música autoral aqui? Tem 2 músicas minhas. Legal. Diogo, você tem uma carreira internacional super interessante, né? Qual é a sensação de se apresentar e ser reconhecido fora do Brasil? É uma sensação muito boa, assim, no início, a primeira vez, era uma sensação meio de dar aquele frio, super frio na barriga, né? De você estar entrando num país que você não conhece, num teatro para tocar e tá aquele teatro lotado e o piano é um instrumento muito solitário, né? Então você pensa assim, poxa, vai entrar só eu ali, vai apagar tudo e de repente vai ficar todo mundo esperando. No início era um pouco esse nervosismo, mas depois com o tempo que eu fui acostumando, passou a ser algo bem legal e bem prazeroso, e a sensação que eu tenho quando estou no palco é de estar representando o nosso país. É uma sensação muito boa, né? Porque eu estou ali mostrando um pouco da cultura brasileira, porque o meu concerto ele é todo de música brasileira. Legal. E qual apresentação mais te marcou? Fora do Brasil? Isso. Foi em Nova York, no Tribeca Performance Art Center, que é um lugar bem legal em Nova York, é uma parte bem cultural, e porque eu fui lá para participar de um evento e eu pude tocar com grandes mestres, né, do jazz, como Joey Lovano, Bob Sanabria, Tommy Campbell, Philip Harper. Era assim, vários deles estavam lá reunidos nesse mesmo dia e eu estava lá para tocar convite. Foi algo assim muito legal, porque você está tocando com gente que é a sua influência, né, que construiu a história de uma parte da música e de um estilo. E aí você olhar para aqueles caras e falar, poxa, daqui a pouco eu vou tocar com eles, né? Você fica até meio tímido, mas eu acho que foi assim, a apresentação que mais me impactou por estar dividindo o palco com essa turma. Né? E já que a gente está falando de tocar e esse piano lindo aqui atrás da gente, eu vou pedir para você tocar pro Falando de Barra. Então vamos tocar. O programa de hoje fica por aqui, mas nós já estamos providenciando o próximo, com muito carinho para você. E olha o que ainda vem por aí. Jorge Aiex, o atual presidente do Sicomércio de Barra do Piraí. Renato Barreto, baterista da banda Madame Zero. Christian, da banda Ultravolts e muito mais. Gilberto Júnior, o atual secretário de Saúde de Barra. E se quiser sugerir reportagens, você já sabe, né? Escreva pra gente. Ainda não tem o nosso contato? Então anote aqui que eu vou deixar na tela. E se você é comerciante ou empresário e ainda não é nosso patrocinador, não perca essa oportunidade de divulgar a sua empresa aqui no Falando de Barra e valorizar a nossa gente e a nossa cultura. Muito obrigada a você que esteve com a gente. Gostou?
Então curta os nossos vídeos, compartilhe com os amigos e deixe seu comentário e, é claro, inscreva-se no canal. Fique agora com a nossa mensagem de encerramento. Um beijo e até o próximo Falando de Barra. Oi, tudo bem? Sabe quando o problema é maior em você do que na verdade o é? Quando o copo d'água não é mais suficiente para fazermos a nossa tempestade e achamos espaço na alma para nos perturbar? Quando esperar não é mais ver o tempo passar, a esperança voa a um palmo de distância dos nossos olhos. O desesperançado pode até acreditar no oásis, mas não no paraíso que o aguarda. Nem toda dor se vive em vão, e não há tempestade que dure para sempre. Ao fraco, esperança. Ao cansado, coragem. Ao solitário, o acalento. E ao caminhante, a chegada ao paraíso. Pense nisso. Tchau, tchau.